Nova Manhã. Araçatuba. Coluna História e Política com Ângela Liberati. A Ângela Liberati é historiadora e pedagoga, professora universitária, mestre em Ciências Sociais e doutora em Ciência Política. Tem experiência nas áreas de História do Brasil, História da África e Ciência Política com ênfase em Teoria Política Contemporânea. Atua nos temas ética, direito, teoria do Estado e História do Brasil. Toda quinta-feira ela está aqui com a gente na coluna História e Política. Você viu, Ângela, que agora a gente tem até uma vinhetinha que fala o seu nome e o da coluna? Junto com esse monte de jornalista aí, que de fato, Lília, é a nata, né? Alunos queridíssimos, admirados. Bom dia a todos. Estou muito chique, muito honrada também. Nós é que estamos honrados em contar com a sua participação toda quinta-feira aqui. E hoje, na pauta da Ângela, estão as formas de participação na democracia brasileira, Ângela. Porque a gente fala muito assim, em eleição, voto, mas a gente vive numa democracia. E aí a gente tem que pensar o seguinte, que não é só o voto que possibilita a pessoa participar. Quando a gente fala em democracia, é comum que nos discursos políticos, nas campanhas, os políticos falam: o eleitor tem que participar mais, a gente tem que ter uma democracia participativa. O que ele está falando é que o Brasil deveria utilizar mais outros instrumentos de participação. Então, atualmente, no Brasil, a gente tem dois tipos de participação. O que a gente chama de democracia indireta, que é a participação pelo voto, e o que a gente chama de democracia semidireta ou participativa, que é a participação por outros instrumentos. Então, por exemplo, a gente tem no Brasil, até a Constituição brasileira, a meu ver, não é muito generosa no sentido dessa participação semidireta. Então, a gente tem o plebiscito, a gente tem o referendo e a gente tem a iniciativa popular. Há países, como, por exemplo, Estados Unidos, que existe o veto popular, que o cidadão pode vetar uma lei que já foi aprovada e tudo mais, se ele entender que essa lei é prejudicial à sociedade. Também nos Estados Unidos tem um instituto, que é o Recall, que é a capacidade do eleitor, do cidadão, cassar o mandato, ou seja, ter o mandato de volta, retirar um político que ele tenha votado e que ele não está satisfeito com o desempenho. Esses dois instrumentos, que são, a meu ver, muito democráticos e bem geniais, eles não têm no Brasil, infelizmente não tem no Brasil. Mas o Brasil tem outros instrumentos, por exemplo, o plebiscito. O plebiscito é uma consulta ao cidadão antes do legislador agir, antes de ele propor uma lei, de assuntos assim de extrema importância, ele consulta o cidadão. Para vocês terem uma ideia, o último plebiscito que houve no Brasil foi em 1993, quando, alguns vão lembrar, outros não, né? A moçada aí não vai lembrar, mas quando se consultou a sociedade brasileira se ela queria ser uma monarquia ou uma república, e se fosse república, se seria ela uma presidencialista ou parlamentarista, né? E aí o povo foi em massa, a gente como uma eleição, só que você está respondendo uma pergunta sobre o que você quer para o país. É bem interessante, mas a gente não sabe bem o porquê o Congresso Nacional, que é quem tem que convocar, ele não utiliza essa forma de democracia que é mais participativa, né? Nós temos também o referendo, que se refere assim: o Congresso chama a sociedade para dizer se ele, referendo uma lei que já existe, por exemplo, a lei do armamento,
né? Então, o cidadão vai responder essa questão, se ele quer isso ou não, se é ser mantida ou não, é um instrumento, a meu ver, importantíssimo, que deveria ser muito mais utilizado. A gente deveria ter, em questões extremamente polêmicas, em questões que vão modificar aí os hábitos da sociedade, esses dois instrumentos deveriam ser usados. Mas a gente fica na dependência do Estado chamar a sociedade. A sociedade não pode espontaneamente fazer um plebiscito ou um referendo. Mas a sociedade pode fazer a iniciativa popular, que é aquela assinatura que o ativo, ou seja, aquele que tem o título de eleitor, ele pode participar. Ele pode, inclusive, começar, dar início a uma iniciativa popular, que é, então, a capacidade de, por assinaturas, né, fazer uma lista de assinaturas, cumprir determinadas regras legais, propor uma lei. Então, a iniciativa popular, ela pode propor uma lei para a Câmara Municipal, para as Assembleias Estaduais e para a Câmara Federal. Ela vai ser considerada um projeto de lei proposto pelo cidadão, pela sociedade, que também é um sistema muito, muito interessante, porque o cidadão pode manifestar aí as suas vontades. A grande discussão atual é, vamos lá, não sei o que aí os ouvintes vão achar, vocês jornalistas, esses jornalistas aí ótimos que vocês citaram, a grande dificuldade atualmente é que a assinatura ela tem que ser numa folha, é física, né? Então o eleitor põe lá o seu endereço, o seu número do título de eleitor e assina. Então isso vira um monte de papel, pilhas e pilhas de papel. Há uma proposta de que essas assinaturas possam ser feitas pela internet. Então, eu penso assim, já que o governo nos cobra até imposto de renda pela internet, tudo agora é online, essa iniciativa popular também deveria, e aí teria uma facilidade enorme para o cidadão participar, propor lei, né? Fazer as assinaturas corretamente, assim, sem fake news, mas fazer via internet. Seria mais fácil coletar essas assinaturas e não produziria aquelas pilhas de papel aí. Uma das últimas leis de iniciativa popular que foi aprovada é a lei da ficha limpa, ou seja, uma lei importante, né? Que impacta diretamente na democracia representativa, que é essa democracia que a gente elege um representante, que é isso que a gente vai fazer aí nesse final de ano, em outubro, a gente vai praticar a democracia indireta. Por que ela é indireta? Porque nós vamos às urnas e elegemos alguém que vai falar em nosso nome, super importante, né? E esse sujeito, nós não podemos retirar o mandato dele, né? Uma vez ele permanece lá, a não ser que haja uma denúncia ou do Ministério Público ou dos próprios pares. Quem pode cassar aí o mandato não é o eleitor. Ele pode até fazer um pedido para o Ministério Público, mas ele não tem aí essa prerrogativa de cassar o eleitor. Então, eu vejo que se a gente quer ter uma democracia mais aperfeiçoada, só o voto não é suficiente. Ele é importante? Importantíssimo, né? Mas ele não é suficiente. Seria muito interessante que a gente tivesse um espaço maior para governar. Porque democracia é o governo do povo, do cidadão. E quais são os espaços, né, para a gente governar? E o plebiscito, o referendo, principalmente a iniciativa popular, se fosse via internet, né, a gente fazia as listas online, controladas, com todo o rigor, poderia ser um instrumento aí muito, muito importante do cidadão. Não sei o que vocês acham disso, mas a gente pode, o que o cidadão pode fazer é pressionar o Congresso para aprovar essa lei. Tem um projeto lá que está circulando, eu acho que quase que há cerca de 10 anos já,
esse projeto para que a gente possa usar a internet para a iniciativa popular. Não sei se vocês acham isso interessante, mas que está uma pressão aí, né? A imprensa ajuda muito nisso, né? Eu acho que a gente usa a internet para tudo, Exatamente. né? Fazendo de uma forma segura, a gente pode até conversar com o Éder também sobre tecnologia, né? De como fazer isso de forma segura também, né? Para que não haja, né, nada de burlar, né? Mas super apoio. Ô, Ângela, chegou uma pergunta aqui do amigo meu, Fábio, perguntando se ainda falou de espaços, né? As pessoas podem ir até o Congresso para ver as votações ou só isso acontece na Câmara de Vereadores? Pode ir também na Câmara dos Deputados? As pessoas podem acompanhar as reuniões do Senado? Podem. Os espaços estatais, eles têm que ser obrigatoriamente abertos ao cidadão. Existe, obviamente, toda uma burocracia, né, para participar. Na própria Câmara Municipal aqui em Araçatuba, quando a gente vai, a gente tem aí toda uma burocracia que você tem que dar um documento e tudo mais, que são as normas internas de funcionamento dessas instituições. Mas pode sim, seria ótimo. E se Brasília é muito longe, comecem pelas suas cidades, conhecendo aí a lei orgânica, né? Então, dá para fazer isso presencialmente, dá para acompanhar também de forma virtual. Aqui em Araçatuba você acompanha pelas mídias sociais, existem canais que a Câmara Municipal paga, inclusive, para transmitir as sessões. Então, se eventualmente não dá para fazer de forma presencial, que eu entendo que ainda é o ideal para você poder se manifestar e ser ouvido, enfim, há de se utilizar essas ferramentas virtuais. A gente vai conversar isso, como a Lilian disse, com o nosso colunista de sexta-feira, o Éder Castanheiro, porque ele sempre fala também de segurança virtual. E como a gente está no meio desse furacão aí, discutindo urna eletrônica, sistemas de segurança para as eleições, enfim, penso que é condizente. E, obviamente, como tudo hoje caminha para que as pessoas consigam interagir e fazer quase tudo, processos e procedimentos, online, em real time, ou seja, pela internet, nada mais justo do que esse projeto finalmente ir à votação e dar essa oportunidade para que a democracia ganhe um pouco mais de espaço. Porque no final das contas é isso, né, Ângela? Porque você imaginar que ainda hoje você precisa colher a assinatura, pegar um documento físico, enviar para Brasília, sinceramente, quando você começou a falar, eu nem me lembrava disso. Para mim é quase inimaginável você ter que fazer esse tipo de coisa nos dias atuais, né? Exatamente. Eu acho que se há uma intenção de que essa democracia a gente tem que ampliar também os mecanismos pacíficos cidadão. Fazer lista, papel e juntar milhares de assinaturas é praticamente inviável hoje, né? Com certeza. Não tem jeito, não Muito tem legal. jeito. Ótimo, gostei muito das suas colocações de hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa não me autorizou, mas eu vou cometer um pequeno deslize aqui, porque eu tenho certeza que ela não vai ligar. Você tem ao menos uma fã, sem contar nós aqui, obviamente, né? E muitas outras pessoas que nos falam, mas olha, a diretora, a gerente regional do Sebrae aqui de Araçatuba, a Silvia Furiô, me encontrou esses dias e falou: Marcelo, eu adoro a coluna da Ângela, é muito interessante, eu sempre ouço. Olha, penso que é fenomenal a gente descobrir que, além de uma audiência muito grande, muito ampla, a gente também conta com uma audiência qualificada, que presta atenção no que você, no que a gente, no que outros colunistas falam aqui. E é muito interessante também esse meu amigo, né? O Fábio querer fazer uma pergunta, falar, posso perguntar, porque ela fala de forma tão clara. E às vezes, né, uma pergunta aqui para um, falar, mas, né, essa pergunta, mas para ele é interessante, ele quer ver, ele quer que responda para ele. E as pessoas quererem fazer uma pergunta relacionada à política é muito bom. Com certeza. Mas eu sempre falo que o brasileiro gosta da política. Ele não encontra espaço
ou ele às vezes não entende aonde é que ele deve fazer essas questões, né? O jovem gosta de política, a gente gosta. É que a gente tem que afastar um pouco a complexidade desse Estado, né? Tem que simplificar. E agradeço demais, queridíssima, é o carinho que a gente recebe, é muito bom, né? Com A certeza. gente se comunicar é fundamental na vida para a gente ser feliz, né? Não é isso? Muito É bom. isso. Perfeito, Ângela. Muito obrigado por hoje. A gente te aguarda aqui na semana que vem, tá? Bom dia. Tá? Bom dia, bom final de semana a todos. Para você também, um abraço.